Está ao vivo. Oi, oi! Estamos aqui de novo. Acharam que iam se livrar de mim? Não tão cedo. Né? Amor, nós estamos aqui. Estamos aqui de novo, né? Já estamos na Não ativa, hein? desisti tão cedo. Toda semana pra trazer Toda semana, coisas, não desisto tão cedo. coisas novas pra Estamos galera. aí. É. E aí, pessoal? Todo mundo recuperado do mini curso já? Foi intenso. Eu ainda estou me recuperando. Ainda tenho que descansar um pouquinho pra recuperar daquela semana. Duas, né? Foram 2 semanas. Então, ó, bastante trabalho, né? Mas quem não tem, né? Quem não tem que trabalhar, né? E aí, pessoal? Vamos fazer então hoje o gâteau de Savoie? Gâteau de Savoie. Vamos falar um pouquinho aí também sobre bolos, né? Estrutura de bolos de textura aí, de estrutura aerada, né? Massas magras, que a gente pode chamar também. Vamos falar sobre tudo isso aí hoje na live. Tudo certo? Todo mundo consegue escutar? Tudo certo. Manda só um joinha aí, pessoal, ver se o áudio tá bom, se a internet tá legal também. Um celular a menos. No YouTube, Facebook também? Tá Tudo certo. Uhum. Joinha, Tudo podemos... certo. Vamos mandar ver então. Então vamos lá. Deixa eu lavar a mão. Então, pessoal, hoje iremos fazer o gâteau de Savoie e iremos falar um pouco sobre os bolos de textura aerada, né? Bolos de massa magra, como podemos chamar também, tá? E um exemplo disso é o gâteau de Savoie, tá? Na verdade, a maioria dos bolos utilizados aí para montar os gâteaux, né, franceses e na Europa em geral são de textura aí, de estrutura aerada. Eles usam bastante esse tipo de preparo, esse tipo de massa, justamente por dar aí uma massa mais delicada, né, mais fofinha. Ou às vezes querem uma massa neutra para ter um recheio mais, às vezes, né, de chocolate, algo desse tipo. Mas eles também têm, eles colocam bastante oleaginosas, né? E, por exemplo, o biscuit, biscuit Joconde, biscuit da Quase, eles têm farinha de amêndoas, né? Alguns têm farinha de avelãs, né? Então, algumas massas têm um sabor, assim, bem diferenciado, tá? Porém, a maioria delas é feita através são de estrutura, né, aerada. Simone, se perguntou aqui, onde está a receita? A receita está no final da live. Na live, vai pro Telegram depois ele também, Vai pro né? Telegram. Agora as receitas voltam, não tem mais negócio de e-book, nada. Agora a receita sempre no Telegram no final da live, tá? Isso, No vai live ficar não gravado? Fica salvo, não. Não. Minhas lives não ficam salvas. Qual canal no YouTube? Acho que perguntou, né? Canal Patrícia Bruschi. Isso. B-R-U-S-K-E. Já se perguntou, gente, boa noite. Ainda dá tempo de comprar o curso? Então o pessoal tá perguntando, né? Dá tempo? Só hoje? Deve falar no finalzinho mais alguma coisinha? Eu vou falar, tá? Porém, hoje é o último dia para comprar o curso, sim. Tá. Simone comentou, é parecido com o pão de ló? Muito parecido com o pão de ló. Bem parecido com o pão de ló, tá? Ele é muito parecido com a genoise também. A diferença é que a genoise, em alguns casos, vai gordura e o método de preparo da genoise é diferente, o que também vai resultar aí num produto diferente no final. Mas a gente vai falar no flip chart no final sobre isso, tá? Sempre vai mudar aí, o método de preparo vai sempre influenciar muito no final, tá? No resultado final da nossa massa. Essa aqui é uma massa que eu queria trazer para vocês porque ela é uma massa muito boa para fazer bolo de mais camadas, tá? A gente não vê muito na França, né?
bolos altos, né? Como a gente tá acostumado aqui, né? Bolos com buttercream. Do jeito que a gente faz é difícil. Eles têm outro estilo, né? Como eu já falei várias vezes pra vocês. São normalmente massinhas fininhas, né? Várias texturas de recheio, com crocante, com geleia, com coulis, com ganache montada, creme de confeiteiro. Eles fazem essa... É diferente o estilo, né? Porém, a gente sempre pode adaptar porque a gente quer, né? Ou fazer nesse estilo também, como eu ensino no curso, né? Mas esse bolo em si, ele tem uma estrutura legal aí pra fazer um bolo de camada de até 3 de massa e 2 de recheio, né? Então, achei bem legal aí trazer essa opção, tá? A Júlia perguntou ali, como faço pra não ficar cheiro de ovos? Aí fica difícil, né? Não tem como. Não tem como porque são massas ricas em ovos, tá? Um pouco de cheiro de ovo sempre vai ter. Mas o que você pode fazer é sempre tentar usar o máximo, o mais fresco possível, ovos mais fresco possível, tá? Quanto mais velhinho o ovo, mais cheirinho vai ficar. Não adianta tirar pele nada, porque o cheiro está na clara, não na pele da gema, como a gente pensa. Naked? Não, a gente não vai montar bolo, tá? Hoje eu vou mostrar um bolo que tem uma estrutura legal pra fazer naked, pra fazer o bolo que você quiser, porém mais baixo, tá? Não é massa amanteigada, né? Eu não faria bolo de bem alto, sei lá, de mais de 15 centímetros de altura, cobriria com chantilly, eu não faria isso, tá? Eu faria bolo mais baixo com ele, porém é um bolo que dá pra fazer camada, tá? Se você fizer mais fininho até, dá pra fazer 4 camadas, mas eu faria aí umas 3, tá? De massa e 2 de recheio, mas não é o que a gente vai fazer aqui, tá? Até porque, como eu falei, esse estilo de bolo não é característica da confeitaria francesa. O que não quer dizer que a gente não pode pegar as massas e adaptar, né? Que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Zveta comentou, já tô no curso. Ah, então, aí ó. Já tá dentro. A Ana comentou que bom tirar nessa dúvida da qual massa dá pra fazer um bolo pra minha neta. Não, dá pra fazer, teoricamente você pode pegar qualquer massa e fazer bolo, tá? É só você entendendo aí como ele se comporta, entendendo o recheio também que você vai usar, que é ainda muito mais, que é tão importante quanto saber qual massa você vai usar, aí o céu é o limite, tá? Então, ó, vamos fazer assim, ó, eu vou primeiro fazer a massa com vocês, vou deixar ela assando, e aí, depois eu vou ensinar ali no Flipchart, né? Aqui no quadro daí eu vou falar dos métodos e tudo mais, né? De massas magras, tá? Hoje a gente não está falando de massa manteigada, com gordura. Essas são as massas ricas em gordura, são massas mais pesadas, né? Essas aqui que eu tô falando hoje são as massas magras. Pão de loja, noise, chiffon, todas essas aí, tá? Pessoal comentando do curso, tu vai falar mais no final, né? Já tô no curso, mas tenho dúvidas de umas receitas, como faço, né? Então, no curso tem embaixo, né, de cada aula tem ali onde você pode perguntar pra mim, tá? Eu respondo em até um dia útil, eu tô lá todo dia olhando, eu respondo, é por lá que você vai tirar as dúvidas. Não fique com dúvidas, por favor. Tem que tirar por lá. Dá para prensar com essa massa? Ó, vou te dizer uma coisa. Eu não ensino bolos recheados, bolos altos, prensa, cobertura, esse estilo de bolo que a gente está acostumado aqui no Brasil, eu não ensino, tá? Eu ensino a confeitaria francesa. E aí eu mostro as opções que a confeitaria francesa nos dá para a gente fazer esse tipo de preparo que a gente quiser aqui no Brasil. Fazer um bolo de mais camadas, né? A gente pode fazer, porque essa massa, por exemplo, permite. Agora, prensagem, né? Como eu falei, o recheio, né? Como colocar o recheio, fazer cinta, não. Aí não é comigo, tá? Aí não sou a professora correta pra isso. Até já fiz muito bolo na minha vida, comecei fazendo bolo, mas não é isso que eu ensino, tá? Eu ensino aí como a gente consegue usar as receitas da confeitaria francesa e adaptar aí pra nossa realidade. Agora, os pormenores do bolo, de recheio, de prensagem, aí não, tá? Daí não é aqui. Mas, no que eu puder ajudar, eu sempre ajudo. Ok? Vamos lá, então? Tacar pau nesse carrinho? Vamos lá.
Ó, essa receita, ela leva apenas 5 ingredientes, tá? Normalmente as receitas aí de massas magras, aeradas, elas não levam fermento, porque o principal agente aerador são os ovos, né? Os ovos, com a sua grande quantidade de proteínas, não é só uma proteína, né? São várias proteínas. Ela tem capacidade de formar uma rede quando a gente bate, né? Ele forma essa rede, ela muda de estrutura, vai formando essa rede e consegue aprisionar o ar, ok? E aí, chegando no forno, o que acontece com... Ele aprisiona o ar e água, né? O que acontece com a água que tá ali aprisionada? Ela vai querer sair, né? Então, ela vai fazer o nosso bolo crescer, ok? Então, essa é a principal característica aí dos bolos de estrutura aerada, tá? Dos bolos de massa magra, ok? E aí, a gente vai usar... Por isso que normalmente esses bolos têm uma grande quantidade de ovos, por isso que muitas vezes dizem, né, tem cheiro de ovo e tal. Mas não tem o que fazer nesse caso, é só ovo, o quanto mais fresco, melhor, tá? Aí existem alguns métodos, como eu falei, que depois a gente vai conversar. O método que eu vou usar aqui é o método merengado, tá? Dentro dos bolos de estrutura aerada, existem os métodos, ok? São 4 métodos. Eu vou fazer o método merengado, que é o quê? Parte de um merengue francês, né? Pra depois a gente adicionar os outros ingredientes, tá? Então, ó, eu tenho clara em temperatura ambiente sempre. Por que em temperatura ambiente? Porque dessa forma as proteínas aí estão mais relaxadas, elas conseguem se esticar mais, né? Então cria mais aeração enquanto a gente bate, tá? Gelado ele não cria tanta aeração. E açúcar, tá? Que pode ser refinado ou esse aqui, eu estou usando impalpável, tá? O refinado, ele, pelo tamanho do grão, ele ajuda a criar aeração, mais aeração até, pelos grãos serem maiores e a gente conseguir, né, o ar consegue passar ali no meio e a clara vai incorporando, né. Agora, o açúcar impalpável, que pode ser tanto impalpável quanto de confeiteiro, aqui não tem problema, esse aqui é o que tem amido, tá? Mas não é por causa do amido, é por causa do tamanho do grão. Por ele dissolver mais rápido e ele tem uma grande quantidade de açúcar. Às vezes, se eu uso essa grande quantidade de açúcar refinado, ele pode não dissolver tão bem. Então, eu tô usando o impalpável aqui justamente porque ele dissolve mais rápido, tá? Ele também cria aeração, não tanto quanto o refinado, mas ele dissolve mais rápido, daí não corre o risco do açúcar não derreter, né? Às vezes, se a gente usasse um cristal aqui, às vezes não dá tempo de ele derreter e fica cheio de pedacinho de açúcar, tá? Então aqui eu tô usando o impalpável, mas pode ser o de confeiteiro também. O pessoal perguntou uma coisinha do curso, eu tô marcando aqui. No final da live acho que a gente fala certinho pra também render aqui. Aí sobre O que tu acha? Pode ser? Vamos falar sobre. No final a gente fala, tá? Prometo. Então, ó. Primeiro a gente parte de um merengue, né? Cuidado com gordura no bowl, aquela coisa toda. E a gente sempre começa só com as claras em temperatura ambiente, tá? Nunca o açúcar de uma vez só junto. Porque ele é pesado, né? E a gente quer a aeração. Então a gente vai deixar ela criar primeiro uma aeração e aí vai adicionando açúcar aos poucos, tá? Pra ele não colapsar, tá? Velocidade média, se eu faço velocidade rápida já no início, eu crio bolhas grandes. Bolhas grandes não são estáveis, bolhas pequenas são estáveis, tá? Bolhas grandes estouram rápido, né? Pequenas não tão rápido. Quantas claras? No final vai ter a receita, mas foram 4. Consegue ver aqui dentro? Quanto tempo, né? Quanto tempo vai ficar aí? Quanto tempo? Até dar o ponto, que eu vou mostrar pra vocês, que é o bec do azul. A técnica do bec do azul. Ó, espumou um pouquinho, aí eu vou adicionar um pouco do açúcar, tá? Só um pouquinho.
escrevendo agora, o nome da receita é o gâteau de Savoie, é isso? Escreveu ali? Sim, escrevi, tá ali embaixo no comentário fixo. Bico de Páscoa, aquele festa comentou. O pessoal tá ligado, né? Ó, ele já vai firmando, bota mais um pouco, tá? Agora eu vou botar o resto, ó. Ele já tá bem mais firme, eu ponho o resto. Só vou raspar a lateral, ó. Mas eu vou mostrar já, ó. Ó, tá muito mole, tá vendo? Ele nem segura o formato, tá? Então tem que bater mais um pouquinho, sempre em velocidade média. Essa massa é pão de ló? O que foram elas perguntando? Essa é uma massa parecida com a pão de ló, mas é o gâteau de Savoie. Tem outros ingredientes que não, que o pão de ló não é. Tá o ponto? Ó. Tá vendo? O beck do azul? Quem tá vendo o beck do azul? Esse aqui tá um beck meio mortinho. Acho que eu vou bater mais um pouquinho, vamos ver. É que na lateral ainda tá molinho. Não, mas já tá assim. O beck do azul. Ó. Tá? Mas dá pra bater mais um pouquinho. Ele tá muito... O bico muito molinho. Muito caído. Tá? Só vamos firmar mais um pouco pra formar o biquinho. Agora sim, tá? Ele já pega, ele já tem, ó, firmeza, ok? Parece um biquinho de pássaro, porém ele não tá super firme, tá? Não tá super, o ponto muito firme, tá? Porque se a gente deixa um ponto muito firme, duas coisas que acontecem. Primeiro que toda a estrutura aí da proteína que tem nesses ovos, ela já expandiu tudo que ela tinha para expandir aqui, né? Se a gente bate ele um ponto, né, muito firme. E aí ele não vai conseguir crescer mais no forno, né? Essa estrutura ainda precisa de um pouco de elasticidade para no forno ela conseguir crescer, tá? Então, esse é um dos motivos. O outro é que a gente pode bater muito e acontecer a cinérese. A cinérese é quando a gente agitou tanto a proteína dos ovos que, em vez de ela conseguir ali segurar a água, né, e o ar, ela acaba se rompendo e aí ela solta essa água, né, e esse ar. E aí a gente vê aquele merengue, é o próprio merengue francês, depois de um tempo, quando tá ali, né, com paradinho, ou quando a gente bate ele fica com o aspecto quebrado e depois a água tá meio, né, sobrando, isso aconteceu já a cinérese, né, então ele já rompeu além do que devia, né, essa proteína, e aí no forno ele não vai crescer o tanto que precisa, tá? Então, ó,
Cake for all eu achava que quanto mais batia os ovos e o açúcar, melhor seria. Não, tem um limite pra tudo nessa vida. Filipa perguntou, como chama o bico que forma? Bec doce. Bico de pássaro, pessoal comentando. É o bico de pássaro, ó. É que se chama em francês, eu vou escrever pra vocês, em francês tá? eu sei falar, o pessoal aqui comentando. Ele não fica pra cima, tá? Ó, ele fica de ladinho, tá vendo? Tá? Nunca pro topo, que daí ele firmou muito, né? O bec do azul é sempre pro ladinho, é um ponto entre o médio e o firme, tá? Eu sempre digo. Ele tem ainda, ó, né? Ele é firme, porém ele tem ainda, é molinho, né? Tá? Vou escrever pra vocês e agora a gente vai adicionar os outros ingredientes. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Ó, bec do azul, bico de pássaro, tá? Bico de pássaro. Uma Pio já ajudou aqui, já escreveu o pessoal. Pra quem não entende a letra, hein? Agora eu tenho as gemas, tá? Ó, que dica maravilhosa é essa, né? Nenhum confeiteiro havia me dito isso antes. Rica dica. Ó, agora eu vou bater bem devagarzinho. Vou misturar com o garfinho as gemas, ó. Só pra ela misturar aqui, tá? Deixa eu pegar a minha espátula. E aí, ó. Vou pegar o outro. Sem desperdícios, né? Vocês sabem que agora nós temos princípios, né? Então... Maria comentando, adoro esses ovos. Sempre saio com aprendizado novo. Adorei saber sobre os ovos. Misturou, tá ok, tá? O resto a gente faz aí na espátula mesmo. Meu forno tá pré-aquecido. Donuts comentou, cheguei agora. Usou cremor de tártaro e sal ou só claras e açúcar? Não, só clara e açúcar. Cremor de tártaro, sal não tem necessidade, tá? O cremor de tártaro, sim, ele dá mais estabilidade pro merengue francês. Mas para casos de bolo, dificilmente eu uso, tá? Mais para um suspiro, algo desse tipo assim, até eu uso, mas senão não. Ó, esse aqui que não misturou, eu vou na espátula agora um pouquinho. E mexo na mão mesmo, tá? Porque a gente não quer destruir aí toda a aeração que a gente colocou nessa massa, né? E agora, amido de milho e trigo, tá? A gente vai peneirar e colocar aqui junto. Essa é a principal diferença pro pão de ló ou pra genoise até, né? Elas não levam tanto amido, né? Se leva um pouquinho, se quiser também, às vezes a gente até pode substituir, né? Um tanto do trigo pelo amido, mas essa aqui metade da quantidade da receita é em amido e metade em trigo, tá? Isso deixa uma massa muito fofinha, tá? Porém, com uma estrutura firme. O amido, sendo que, partindo do princípio, né? Que o trigo sempre vai desenvolver um pouco de glúten, né? E o trigo não, né? O trigo não, falei o amido? O trigo sempre vai desenvolver glúten, né? E o amido não. Então, no momento que a gente usa essa quantidade maior de amido nas nossas massas, a gente também não tem tanto desenvolvimento de glúten e tem também um bolo mais macio, porém com estrutura, né? Já que o amido, ele gelatiniza, né, no calor. Ele precisa de água, né? A água que tem na receita e do calor para gelatinizar e firmar, tá? Para dar estrutura também, ok? Então, essa é a principal característica aí do nosso bolinho. Muito delicado, porém com estrutura, né? E muito fofinho. Paty, vejo muita gente que diz que coloca sal na hora de bater as claras para estabilizar melhor. Está correto ou não tem necessidade? Não tem necessidade de usar sal. O sal, ele desidrata, né? Toda vez que a gente coloca... Assim, em algumas receitas a gente quer que ele seja um realçador, né? Do sabor. E no doce, principalmente,
no salgado também, a gente quer que o sal realce, né? E aí sim, pra isso ele funciona muito bem, mas pra estrutura de merengue não. O que funciona de fato é um ácido, tá? O sal ele desidrata o nosso merengue. Ó, vou peneirar os dois juntos. Vou peneirar metade primeiro, ó. Foi o resto aqui. Ó, é uma massa muito delicadinha, tá? Então, ó. Bolos com amido são menos estáveis que rolls, perguntou. Não, eles são estáveis também, eles criam estrutura. Mas com trigo, só com trigo, eles vão ser bem mais estáveis por causa do desenvolvimento de glúten, né? Sempre vai ter mais glúten, né? Como eu falei, o amido ele também tem estrutura, né? Ele gelatiniza. Mas o trigo é o trigo, né? Segunda parte já foi, ó. Sempre peneirado, né? Só para evitar gruminhos. Ó, e a gente faz o movimento, a gente gira a batedeira, ó, vem com a espátula de baixo para cima como se fosse dobrando, ó, a massa de baixo por cima da outra, tá? Ó, e vai raspando, ó, e vai puxando. Pai Tsorato perguntou, posso mexer com fouet? O fouet, ele, pelo tanto, né, de arames que ele tem, ele tira mais a aeração, tá? Você vai mexer mais, ele não vai misturar tão rápido e vai acabar tirando um pouco da aeração. Ele consegue criar a aeração, né? Porém, nesse caso aqui, a aeração já está criada, a gente não quer tirar agora, é diferente, né? O fouet, quando a gente quer começar com ele, ele cria. Mas nesse caso que ela já está formada, se a gente continuar, ele retira. Porém, se você for bem devagarzinho, também não tem problema, tá? Essa live vai ficar salva hoje? Não. Não vai. Lives não ficam salvas minhas só as do mini curso, né? Porque a gente daí tem aquela semana pra assistir. Depois não mais. Tem que vir assistir aqui comigo. Mas quem é aluno do curso, não se preocupa que vai depois pra maratona. Porém, demora aí uns 2, 3 meses pra ir, tá? Não é amanhã que entra. Ok? A gente tem que arrumar tudo, às vezes tem que editar. Então, tá? Ó, agora temos uma questão aqui. Untar ou não untar, eis a questão. Só dia de festa editorial. Sobrou na melaca e na mijadeira. Vou combinar com essa Já massa. taca aqui, já faz um negócio, já faz um recheio aí no bolo e manda ver. Pai Tsorato, adoro. Obrigado, adoro ouvir os porquês. Eu também. Por isso que eu me transformei nessa professora aí que fala um monte, né? De todos os porquês. Que às vezes eu até acho que eu falo demais. Mas eu acho necessário, né? Porque eu vi que não encontrava isso, né? Estamos fazendo hoje o gâteau de Savoie, né? Gâteau de bolo. Savoie, é uma bolinho. massa de um bolo francês. Depois eu vou mostrar como eles comem ela, tá? Eles não fazem ela recheada assim... Até fazem, né? Mas é diferente o jeito que eles comem ela. Pessoal, untar ou não untar a forma, eis a questão. Massas, principalmente as merengadas, elas acabam ficando um pouco mais delicadas, tá? Por quê? Quando a gente bate os ovos inteiros com açúcar, a gente cria uma aeração, certo? Porém, as claras, elas têm 8 vezes mais, elas conseguem criar a aeração 8 vezes mais do seu volume, tá? E as gemas, elas conseguem criar 4 vezes mais o seu volume. E quando a gente bate os ovos inteiros, a gente tem as gemas, né? Então a gente não consegue tanto volume quanto fazendo um merengue, né? Esse que a gente fez hoje aqui, tá? Consequentemente, a gente tem mais aeração, mais ar
mais delicado, né? Mais ar, mais bolinhas, mais delicada a nossa massa, tá? Isso faz com que, não que o nosso bolo fique sensível, rache, quebre, não. Ele fica um bolo elástico, né? Como as massas aeradas são, tá? Porém, como ele tem essa quantidade muito grande de ar, ele não tem tanta estrutura assim, né? Porque ele tem mais ar. E aí ele murcha muito fácil, tá? Depois que a gente tira do forno. É um problema? Talvez não, né? Ele não fica um bolo embatumado, ele ainda fica fofinho, né? Porém, acontece de murchar muito, muito, muito com esse tipo de massa merengada, feita pelo método merengado, principalmente, tá? As massas pelo método genoise ou espumoso, né, que a gente faz os ovos inteiros, não acontece tanto. A merengada acontece mais. A chiffon, essa daqui, a Savoie, acontece muito, né? A minha que eu fiz hoje de tarde deu uma murchada. Aí, se a gente unta, a gente facilita ele de murchar, tá? A gente facilita porque aqui tem tá liso, né? A massa, ela não adere na forma, ok? E aí, quando ele esfria, ele tem aquele choque térmico, né? Sai do forno e dá uma murchada. Essa é a desvantagem de untar, tá? A vantagem é que ele fica lisinho do lado, fica mais bonitinho. Às vezes você quer fazer um naked cake, né? Mas não seria um problema também. E essa daqui eu vou fazer hoje sem untar, tá? Nem na lateral. Embaixo eu vou botar um papelzinho, né? Pra ele não grudar no fundo, né? Porque daí ele vai grudando na lateral da forma e vai crescendo, tá? E a chance de ele murchar muito quando sai do forno é menor, tá? Porém, a gente precisa deixar ele também de ponta cabeça. Pra ele... pra esse ar, né? Porque quando a gente deixa assim e tira do forno, aí a tendência é a gravidade, né? Como tem muito ar, ele vai entrando de novo. Se a gente faz assim, é que nem o caso do panetone, né? Deixa de morcego assim. Aí as chances de ele murchar muito são menores, tá? Então a gente vai fazer aí hoje. Tá? Ó, vamos botar um papelzinho. O Renan tava olhando o Renan tava dormindo. Sentado. Tá pensando na vida aqui. Ó, vamos fazer o fundinho. Eu corto sempre, ó, eu pego assim, essa minha forma tem 20, tá? De diâmetro. Eu pego sempre um papelzinho assim, corto mais ou menos do tamanho, ó. E agora eu começo a dobrar ele. Presta atenção agora que é quase um origami cake. Mentira. Ó, eu dobro uma vez assim no meio, tá vendo? Aí eu venho aqui, eu viro, ó, e dobro mais uma vez no meio. Tá? Anos fazendo isso daqui quando eu fazia bolos. Ó, mais uma vez. Eu vou formando uns triângulozinhos só, tá? E mais uma vez. Formei, ó. Tá vendo? E se colocar papel nas laterais também dá certo? Maria perguntou. Botar o quê? Papel nas laterais. Nunca fiz o teste, mas eu acredito que sim. Porque ele vai ter onde se agarrar também, né? Ó, depois que eu dobrei, né? Eu meço aqui mais ou menos no meio, ó. Aqui é o centro da forma, né? Aí eu ponho a pontinha aqui, ó, e corto aqui na lateral, tá? Corto reto. E aí eu abro. Uma Piro comentou, não. Ah, faço igualzinho. Aqui em Portugal até usamos mesmo papel toalha e resulta. Papel toalha, papel manteiga pode ser, tá? Ó, tá vendo a mágica? Ó, alegria, né? Quantas dobras foram ali? A Elizabeth perguntou. E agora? Ai, meu chapéu. Eu não conto as dobras, tá? Eu vou contando só até ele ficar no formato de um triângulozinho. Mas eu posso falar aqui, ó, foi... Deixa eu ver como é que ele ficou. Ah, ele tava aberto assim. Agora já, ó, até ficou um no meio. Eu dobrei uma vez no meio, uma, tá? Mais uma vez no meio, duas. Onde tá a outra dobra que eu fiz, meu Deus? Acho que tá aqui. Duas. Acho que aqui, ó. 3, 4, 5. Foram 5, tá? 5 dobras. E aí eu não vou untar nada, tá? Mas se você quiser untar, unta com manteiga e polvilha, até trouxe aqui, ó. Polvilha com açúcar
demerara, ele vai ficar até caramelizado na lateral, tá? Pode polvilhar com açúcar normal também, ou polvilhar até com trigo se você quiser, tá? Ou desmoldante também se você quiser. Mas esse aqui, ó, se você quiser um efeito caramelizado, com esse açúcar é mara. Neide comentou, quase não deu pra ver ali. Obrigado. Vou fazer de novo, Dá pra fazer mais um ali, vamos fazer mais um. Pessoal, presta atenção daí, agora vai ficar 100%. Tem que, Eu que tava viajando, que também vou prestar atenção. Renan também vai prestar atenção. Renan tava dormindo na cadeira. Tá pensando na vida. Ai, depois tu atrasa aí pra trazer as perguntas deles e aí, o que acontece? Já marquei umas aqui pra no finalzinho a gente falar também. Ah, é? Então tá. Ó, alisa delicadamente, ok? Patrícia, posso fazer de chocolate? Pode, substitui um tanto do amido ou, né, ou do trigo, se bem que os dois têm a mesma quantidade, por cacau em pó 100%, tá? Cake for Us Lula faz porque meu filho me chamou e eu perdi. Porque o quê? O filho da Cake for Us chamou e ela perdeu ali a dobra. Então, já, pessoal, vai ter mais uma sessão agora, se preparem. Vai ter mais uma sessão de dobra, tá? Mas eu vou botar ela primeiro aqui no forno. Vai ficar aí uns 25 minutos mais ou menos, 25 a 30, tá? Forno médio. Vou botar o meu timer. Ai. Meu Deus, o que eu fiz com o meu timer? Eu nem sei. Ah, agora eu lembrei. Vou deixar ele 25 primeiro. Felipe, obrigado pelas dicas, que realmente são valiosas. Adriana, eu perdi a receita do início. Eu fiz um merengue, né? Expliquei o bec do azô, a técnica do bec do azô. A gente usa muito, a maioria dos pontos que a gente usa na confeitaria francesa são o bec do azô, né? Ponto de chantilly, ponto de merengue, ponto de ganache montada, a maioria é bec do azô, tá? Que forma um biquinho de pássaro. Quando a gente levanta o batedor de lado, tá? Ele vai formar um biquinho assim, ó, com o creme. Às vezes ele fica um pouquinho caidinho também, né? Normalmente ele fica caidinho, sim. Depende de quanto creme a gente pega, né? Ok? Quantos graus? Perguntaram? 180? No meu aqui eu deixei uns 180, 190, que é o forno médio aqui do meu elétrico, tá? Atenção, pode deixar, agora. 180, 190, Busca, amor, acho que não tem outra forminha ali. Não, Tá, uma forminha que diz. Tem uma forma aí, redondinha? Acho que não. Dá esse roxo então só pra eu Não tirar. tem. Mas eu não consigo abrir ali. Eu vou usar esse aqui como molde, tá? Pra fingir que é minha forma, só pra medir o tamanho. Ó, eu pego assim. Aí primeiro eu corto o papel manteiga, né? Ó, de acordo com o tamanho da minha forma, assim na largura, tá? Ó, cortei o pedaço. Aí eu vou começar a dobrar. Primeiro a parte, normalmente vai sair um retângulo, né? Então, ó, a parte mais comprida, né, que eu vou dobrar no meio. Senão assim ele vai acabar ficando curto depois, né? Daí não vai alcançar o tamanho aí que eu preciso. Então dobra aqui, ó. Primeiro, tá? Uma vez no meio, deu uma dobradura. Aí você, sempre no comprimento, você dobra, ó. Vira, ó. E dobra de novo aqui, ó. Tá? 2 vezes. Ok? Sempre você vai ficar com a parte fechada dele. Essa aqui é a parte aberta, tá vendo? A parte fechada dele sempre vai ficar... a sua mão vai segurar para fazer as próximas dobras, tá? Agora tem o retângulo de novo, ó. Parte fechada dele sempre aqui na sua mão. Aí você dobra mais uma vez, ó. Segura aqui, ó. E dobra sempre retinho lá, ó. Ponta com ponta, né? Você vai ficando escola. Aí já vai formar meio que um triângulo... Um chapéu. Como é que é? Equinócio não. Isósceles. Tem os tipos de triângulo da escola, mas não sei. Não vou falar o triângulo que eu não sei. Tá? Mas vai formar um triângulozinho, ó. E a parte fechada tá aqui ainda, tá vendo?
Aí você dobra mais uma vez, ó, essa ponta aqui, lá do lado, ó, sempre juntinho, tá? Mais uma vez, deu, ó, quinta vez, né? E, ó, vai ter Daí só coloca na forma e corta aí, né? Vou mostrar. Finge que essa aqui é a forma, tá? Vai ter o conezinho de sorvete, ó. Aí você mede ali no meio, ó. Põe a pontinha mais ou menos no meio da sua forma, ok? E aí você corta aqui, ó, em relação à lateral da forma. Ó, medi aqui a lateral da minha forma, deu isso aqui, ó. Corta reto, tá? E você vai ter seu fundinho. Isso pra qualquer tamanho de forma, tá? Eu faço até quando eu fazia bolo de casamento, até pras formas de 30, 35, né? Funciona, tá? Cake Forms, eu tô me achando muito chique aprendendo todos esses termos em francês. Obrigado. De nada. Rosa, parabéns pelo talento. Ai, muito obrigada. Então vamos lá pros métodos, tá? A gente vai falar então, ó, bolo de massa magra, né, de estrutura aerada. Tem que erguer, eu acho que esse aqui, Renan. Sim. YouTube. Deixa eu só pegar uma água, tá? A gente tem... A receita, depois só confirmando, vai estar ali no Telegram depois, né? É, no Telegram. No grupo do Telegram, não o do mini curso, tá? Aquele outro. Falando nisso, Renan, eu acho que o link Tem alguém que não tá no meu canal do Telegram aí? A gente vai colocar ali na bio. Fala, que daí vai ter o linkzinho na bio, pra você acessar depois. Ó, 4 métodos para fazer bolos de estrutura aerada, tá? Um é o método merengado. Que é esse que a gente fez agora, né? Parte de um merengue francês. E aí depois a gente adiciona os outros ingredientes. Às vezes vai ter gordura, às vezes não vai. Às vezes vai ser com trigo e farinha de amêndoa. Às vezes vai ser com amido de milho. Às vezes vai ser com só amido, etc. Depende aí daí da sua receita, tá? Ele sempre vai trazer uma massa mais delicada, por ter mais incorporação aí de ar através do merengue, tá? O pessoal comentando aqui que não tem o Telegram, né? Mas depois a gente coloca o link ali na bio, pelo link tudo da minha certinho. bio aí dá pra entrar no canal do Telegram. Tem muita coisa legal no canal, tem receitas, né, das vezes passadas, ó, show. Então, massas mais delicadas, né, mais altas, a gente vai conseguir, né? Porém, que murcham, tá? Às vezes, né? Tem que ter os cuidados aí. Tá? Elas murcham com mais facilidade. Ok? Aí a gente tem o método Genoise, também conhecido como método espumoso, né? Esse sim é com os ovos aí inteiros e o açúcar, tá? Eles também vão, todas as massas, né? Bolos de massa magra, aerada, eles têm uma textura mais delicada, como eu já falei, né? Justamente por ter uma incorporação maior de ar, né? Por causa dos ovos. Não tem fermento, na maioria dos casos, alguns casos vai pedir. E elas vão nos resultar produtos, né? Massas mais elásticas, né? Que a gente às vezes precisa mexer, movimentar muito, né? Então ele segura muito a estrutura no sentido de não se rachar todo, né? Às vezes um bolo de massa mais pesada, né, ou amanteigada, ela não tem essa versatilidade, né?
ele às vezes quebra, às vezes racha, né? E esses bolos de textura, né, aerada, de massas magras, eles têm uma elasticidade maior justamente pelo desenvolvimento aí das proteínas dos nossos ovos, né? Como a gente desenvolve elas bem na batedeira, então eles formam essas redes, né, que se coagulam depois no forno, né? As proteínas se coagulam com calor e aí elas seguram essa estrutura, né? Por isso que a gente tem massas aí mais elásticas, vamos dizer assim, ó, tá? Que nem essa daqui que eu fiz hoje de tarde, que é o nosso gâteau de Savoie, tá? Depois eu vou mostrar ele bem certinho. Esse aqui não é tão delicado, tá? Quanto a merengada. Outro método, o método chiffon. Quem já fez o bolo chiffon pelo método chiffon? O chiffon, o método dele consiste em você fazer um merengue e você fazer também uma espuma com um merengue, né, com as claras de açúcar, fazer uma espuma também com as gemas e o açúcar e depois juntar essas duas espumas. Então ele tem muito mais aeração, ele cresce muito, é muito leve, né? O Angel's Food Cake, se eu não me engano, né, o nome, aquele bem branquinho, né? Ele é feito pelo método chiffon, né? O bolo chiffon na França, ele é vendido também, só ele, né? Eles não põem recheio, não fazem nada, eles fazem o chiffon dentro daquela forma com furo no meio, sabe? E ele fica bem alto, bem fofo, justamente porque ele tem muita incorporação de ar. Simone comentou, já fiz o chiffon. Parece uma nuvem quando a gente come. Uma nuvem, justamente por isso, né? É muito ar. A gente incorporou duas espumas, né? A gente juntou. Então, esse aí é o bolo chiffon feito pelo método chiffon, né? O Angel's Food Cake também é feito pelo método Rosa, por exemplo, qual o tamanho da forma? Acho que esse é a Eu forma de usei hoje. de 20 hoje, tá? Mas até um de 22 tal daria. Denise comentou, eu conheço só o pão de ló. Tem muita coisa pra explorar também, aqui, né? por isso que você tá aqui hoje. Ir pra live pra aprender o que a gente já sabe, daí não vale, né? Aí tem que ver Netflix daí. Tem que ir pra live que a gente aprende coisa diferente. Tá? Então, ó. Aeração máxima, tá? Desse método aqui. Eles não são nomes, eles também são nomes de bolos, tá? De massas, porém aqui eu tô falando o nome de métodos, tá? O nome do bolo é o mesmo nome do método nesse caso, né? Genoise, não é só usado pra genoise, é pra pão de ló também, onde a gente mistura os ovos, né? Com o açúcar, faz aquela espuma, ok? E o chiffon, ele é usado, o método chiffon é usado pro bolo chiffon e também para outros bolos, como esse Angel's, né? Marilinho comentou, em Portugal chamamos colchão de noiva, mas recheado com doce de ovos, acho que ela quis dizer. Ah, eu sei, o doce de ovos é famoso aqui no Brasil também. Baba de moça? Será que é esse? Baba de moça. Quem que for alto comentou, Paty, me desculpa, eu não entendi sobre o chiffon. O chiffon é assim, ó. A gente faz um merengue, tá? Com as claras de açúcar. E depois a gente faz, bate as gemas também com uma parte do açúcar, né? E cria a aeração, tanto com óleo também, porque essa massa vai óleo, né? As massas magras, no geral, elas ou não tem óleo nenhum, ou gordura, né, no caso, gordura nenhuma, ou muito pouca gordura, né? Elas não são massas úmidas na nossa boca, né? Elas não têm muita gordura. Por isso que elas têm essa característica também, né? De serem mais sequinhas, porém fofinhas. E aí a gente faz a espuma com o merengue, né? E a outra espuma com as gemas e o açúcar e o óleo. E aí a gente mistura essas duas espumas, depois adiciona daí o trigo e tal. E aí essas duas espumas, que, né, criou ar numa e criou na outra, a gente vai juntar e ela vai criar um bolo muito alto, né? Muito fofinho, que é o bolo chiffon, tá? Que ele é bem fofo mesmo, ele tem estrutura também.
Parece uma nuvenzinha quando a gente come mesmo. Didi Festa comentou, Bem leve. adoro a massa chifão com morangos e creme de confeiteira. Uma Ai, perguntou, que delícia. melhor combinação da vida. Então uma perguntou ali, ó, baba de moça é com leite de coco, o doce de ovos são as gemas com uma calda de açúcar. Ah, sei. Ó, delícia, hein? Aí sim. E o método misto. É verdade, baba de moça é o de coco. Eu fiz muito pouco. Eu sou bem... Eu tenho que confessar aqui, nessa questão aí dos doces portugueses, né, que veio aqui pro Brasil, quindim, nunca fiz na vida. Que vergonha, né? Os doces portugueses que vieram pra cá, eu nunca fiz... Eu acho que baba de moça eu fiz uma vez na vida. Vou te dizer, é até uma vergonha. Mas sabe por quê? Tem uma explicação. Eu moro no sul do país, tá? E aqui é muito forte a cultura germânica, né? Então, os tipos de doces que eu aprendi a fazer eram outros, né? Eram cuca. Era cuca, é coisa com nata, entendeu? É bem diferente. O estilo dos doces é diferente, por isso que eu não fiz muito desses portugueses, não. Mas eu preciso, tá? Mas aí depois, o que aconteceu? Eu fiz os doces, né, que eu aprendi com a minha família, cuca, né, doces de origem alemã, strudel, etc. E aí eu fui direto pra confeitaria francesa, não fiz aí não dei um pulo na portuguesa aí, agora complicou. Dalila comentou, doces conventuais, uma maravilha, a base de gemas. Portugal tem muito doce à base de gemas e ovos, né, é uma delícia mesmo. Sopereira, fofinho sem umidade, né, Paty? Acho que falando do chifone, né? Sim, eles, no geral, os bolos de massa magra, né, eles não têm muita umidade, tá? Porque o principal ingrediente que traz aí a umidade para os nossos bolos é a gordura, tá? É a manteiga, né? É o óleo, né? E eles não tem, hoje a gente não usou, né? Não usou nenhuma gordura, né? No Genoise se usa manteiga em alguns casos, mas muito pouquinho, né? Então quase não se usa gordura, por isso eles não são massas úmidas, né? Elas não quer dizer que elas são secas, né? Elas têm um pouco de umidade, mas elas precisam aí de uma calda, né? Não é que nem um bolo amanteigado, é diferente, né? Clarice comentou, Paty, tem uma receita de quindim maravilhoso que peguei na internet. Família Cana Brava. Ó, fica a dica, então. Mariline comentou ali, ó. E o fios de ovos, sabe? Aqui temos de fazer diariamente lá em Portugal. Gente, eu não sei fazer. Os doces portugueses... Faço muito doce com gemas que sobram da minha, né? Nossa, eu amo quindim, comer todo dia. Ó, fica a dica, então, Tenho que confessar que eu não sei fazer, tá? Fiz muito pouco só, eu acho que, como eu falei, baba de moça, quase não fiz. Ó, Mariline comentou, tem de fazer umas lives sobre doçaria portuguesa. Aí sou super formado, fica a dica, hein? Uma live conjunta, hein? Vocês que são aí de Portugal... sim, aí tem que fazer, porque eu não vou ensinar algo que eu não sei. Se eu vier aqui ensinar baba de moça, vai ser um zero à esquerda, porque eu não posso ensinar o que eu não sei, né? Tem que ensinar o que eu sei. Mas aí, ó, estão convidados. Vou comentando, bolo método de massa magra são base da confeitaria francesa também. Sim, são. A maioria são de massa magra, por isso que eu tô ensinando, né? O gâteau de Savoie e tal. Eu tô falando sobre os métodos também, né? Lógico. Porém, os que mais são usados, os métodos mais usados na confeitaria francesa é o método merengado, tá? O Genoise, para fazer Genoise, sim. Mas o mais utilizado, assim, de arrancada é sempre o merengado, tá? Para os biscuits, para as massas francesas. E o misto, pessoal? Ó, Didi Fest tá dando uma sugestão já. Paty 2030, dominando a confeitaria portuguesa. Não. Por enquanto, não. Kika, quem ensinou fios de ovos foi a Jana Bento e doce de ovos também. A Jana sabe fazer. A Jana Bendo sabe fazer Ela faz a Marta Rocha e vocês têm que ir lá no Instagram dela. Chefe Jana Bendo, tá? Maria comentou, você sabe de onde vem a cultura do leite condensado? Sei. Da cana de açúcar, principalmente. Tinha muita abundância de açúcar. E depois, aqui na verdade foi criado, né? Colocado leite, ele se chama leite vaporizado também, né? Colocado em latas pros homens na guerra, né? Principalmente nos Estados Unidos, levarem pra guerra. Ter uma coisa enlatada fácil, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem cultura de doces, né? Doces com bastante açúcar.
pela fartura da cana-de-açúcar, né? Sempre desde da época do descobrimento, né? A influência dos doces portugueses, claro, que também levam bastante açúcar. E quem disseminou o leite condensado no nosso Brasil foi a Nestlé. Sabe o que eles fizeram? Botaram receita na latinha. Aí facilitou, uma lata de leite condensado, mas não sei o que, você tem uma receita. Daí a gente não era época que a gente era doido por receita de lata. Aí outra, né? Receita, tal, uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, não. Então aí chegou a Nestlé e aí veio forte. Conquistou a gente. 2 pedaços de confeitaria Paty. Estou no curso Dominando Confeitaria Francesa e preciso dizer que eu e meu marido somos pasmos com o domínio técnico que você possui. Meu marido é professor de química e ficou impressionado. Nossa! Aí, ó. Muito obrigada, então. Pessoal, vamos falar do método misto? Ó, o método misto é o método misto, né? Mistura do método amanteigado, tá? Do método cremoso, na verdade, né? Onde a gente vai misturar, quando a gente daí agora quer uma massa com um pouco mais de gordura, né? A gente vai misturar a manteiga com um pouco de açúcar, né? Vai fazer aquele, o creme, né? Esbranquiçado. E a gente vai misturar também vai fazer um merengue, tá? Com as claras e outra parte do açúcar. E aí a gente vai juntar os dois, tá? Esse tipo de massa, esse tipo de método, né? Para essa massa, ele é utilizado quando a gente quer uma massa com uma quantidade maior de gordura, porém que seja tão delicada quanto uma massa que a gente fez hoje, por exemplo, né, a gâteau de Savoie, né, que seja bem fofinha, né, que incorpore bastante ar, ok? Então existe um bolo que se chama Baumkuchen. Baumkuchen é um bolo alemão que eles fazem várias tiras de massa bem fininha e eles cortam ela do formato que põe o recheio, né? Agora exatamente o recheio eu não sei qual que é. Eles põem como se fosse um bolo de rolo, assim, bem parecido, né? Só que eles põem elas em retângulos, as massas. E eles cortam e parece aí olhando assim, né, cortado, parece um tronco de árvore, né? Um bolo de rolo também que parece um tronquinho de árvore, tá? Porém, retangular. Então, quando a gente quer uma massa delicada, né? Mas com uma quantidade maior de gordura, a gente pode fazer pelo método misto, ok? Ó, vou colocar aqui, ó. As gemas bate com manteiga e açúcar? A Elizabeth perguntou. Sim, as gemas vão com a manteiga depois. Manteiga, açúcar, daí vai a gema, né? Aí continua misturando no final. Aí mistura com o merengue e no final sempre os secos, né? Tá? Ó. O método misto é o cremoso mais o merengado. No chiffon a gente tem a aeração máxima, né? A genoise não é tão delicada, porém ela é também fofinha, né? Cria a aeração. Paty Sorato perguntou, pode escrever o nome do bolo? Acho que isso que eu acabou de falar aí, né? Denise, eu faço assim aí complicou. Faço assim a maioria dos meus bolos. São mistos, descobri agora. Viu, ó? Eu acho que é assim, tá? Baumkuchen, que é bolo de árvore, tá? Então, ó, as características das massas, eu acho que eu vou colocar aqui do ladinho. Paty, esses métodos estão na apostila do curso? Nos perguntou. Não estão na apostila do curso, tá? Porque na apostila... Sim, estão na apostila... Desculpa, pessoal, hoje eu tô meio fora. Eu trabalhei muito ultimamente, eu tô realmente cansada. Mas, aí tá me faltando um pouco de concentração. Tá assim, tá? Tá lá no módulo, nos primeiros módulos, onde eu falo aí das massas, né? Massas magras, onde eu falo da genoise, da joconde, da quase, estão todos esses métodos e... A apostila, agora eu não me engano se a apostila já entrou, tá? Porque tem algumas, a maioria das apostilas tá lá. Porém tem algumas apostilas que estão entrando durante a semana, tá? Mas se não tiver, ela ainda vai entrar. Mas tá no curso sim. E essa live vai estar disponibilizada depois para os alunos também, né? Sim. Vocês têm que me ajudar hoje. Hoje eu tô devagar, quase parando. Mas vamos lá. Ó,
Então, as principais características, tá? Das massas, né? Massas magras, né? Massas de textura e estrutura aerada. Então, são delicadas. Elas são elásticas. Que mais? São fofinhas, né? Devido à grande quantidade de ar, né? Incorporado. O que mais a gente pode falar? Que eu expliquei em todos esses métodos. Me ajudem vocês, enquanto isso eu vou arrumar o meu back do azul aqui. Aeradas, altas. Isso. Altas. Elas são mais E aí, altas. da Huerta. Altas. São mais altas. É basicamente isso daí, tá? Elas Flexível. não têm... elásticas, né? Flexíveis. Estruturadas. Sim, elas não têm muita umidade, tá? E elas são, estruturadas também. Porém, o estruturadas quer dizer o quê? Que a gente pode tacar fazer elas aí com 20 centímetros de altura, tacar uma mousse de recheio, cobrir com um chantilly, que vai dar tudo certo, transportar em 1 hora que vai dar certo, né? Aí a gente tem que cuidar com esses estruturados. Elas têm estrutura sim, né? Elas aguentam camadas sim. Mas a gente tem que conhecer, né, a nossa massa, fazer ela pegar, olhar, e também o nosso recheio, tá? Nosso recheio, a cobertura que a gente vai utilizar, o recheio, tudo isso para ver se ele comporta, tá? Se a gente fizer massa, sei lá, muito grossa, né? Super alto bolo, fazer recheio, né, com camada também bem grossa, sei lá, de uns 2 dedos, recheio molinho, aí não tem o que fazer, né? Elas têm estrutura sim, ó. Porém, a gente tem que sempre cuidar, não montar o bolo, porque eu digo isso bastante, porque aqui no Brasil a gente gosta de fazer esses bolos altos, gosta de, né, fazer bastante recheio, a gente gosta, né? Tudo isso. E não é uma característica dos bolos franceses, né? Então, a gente tem que cuidar como é que vai usar. Vou pegar meu palitinho pra ver como é que tá aqui meu bolo. O que o Forrest comentou recebe bem caldas? Recebe muita calda, isso a gente tem que cuidar também. Pelo fato de ele ser uma esponjinha, né? A gente criou uma esponja aqui, por causa, né, da estrutura dos ovos, da aeração que a gente faz, né? A característica dos bolos aerados, né? Bolos de massa magra, é ser uma esponja. E ele absorve, tá? Ele absorve muito. Então tem que cuidar também. É bom usar uma calda, porém não exagerar, tá? Paty, que recheio e cobertura são os mais recomendados para gâteau? Ó, eu vou falar desse daí, tá? Eu vou falar hoje do gâteau de Savoie. Deixa eu ver como é que tá o meu colega aqui. A gente põe o dedo em cima, ó, ele já dá uma fundadinha. Espera que eu não peguei um palitinho maior, mas ele tá assado sim. Então ele não suporta umas 4 camadas de recheio. Depende do recheio que você vai usar, depende do tamanho da camada que você vai fazer. Isso tudo depende. Eu não posso dizer aqui, né, faz assim, assim não vai dar certo, assim vai dar. Eu até posso falar, né, na minha experiência e tal. Porém, depende muito o recheio que você vai usar, a altura que você vai fazer, né? Então, ó, tá vendo essa gradezinha? Deixa eu pegar um outro
Ele tá assado, tá? Eu ponho um palitinho sim, eu faço o teste. E aí, vou pegar a grade, ó. E a gente vai deixar o nosso morceguinho aqui, tá? Aí a gente deixa ele esfriar no lugar onde ele consegue, né, passar o ar embaixo pra ir resfriando. Dessa forma, todo o ar que a gente criou, né, na nossa massa, ele se mantém um pouco mais, porque é gravidade, né? Então, como ele tem muito ar, se ele tá virado, né, de ponta pra cima, não de ponta cabeça, né, normal, a característica é murchar mais, né? Assim não, assim a gravidade fica puxando ele e ele aí não murcha tanto. Por isso que daí a gente não untou. Se a gente untar, a gente não consegue fazer isso, porque ele vai escorregar, tá? A Ana Elizabeth contou, o meu funda no meio, né? Da Cake Forge já ajudou aqui, às vezes é a temperatura do forno. Daí essa questão de bolo murchar no meio é muito relativo, realmente. Às vezes é a desregulada a receita, às vezes está desregulado o bolo, né, desculpa, o forno, o bolo também, né, a receita, o forno também, às vezes precisa de um forno um pouquinho mais alto, né, pra não acontecer isso, tá? Muito baixo, ele não consegue criar, o forno muito baixo, né, ele não consegue criar essa estrutura que ele precisa, né, para o trigo, né, coagular aí as proteínas do trigo, né? E aí acontece isso de ele afundar no meio. Então tem que regular um pouquinho melhor, né? Testa, faz um teste, coloca um pouco mais, né? Ó, esse aqui eu fiz hoje de tarde, tá? Eu deixei ele de ponta cabeça, por isso que tá esse dobradinho. Eu botei ele, né, de ponta cabeça não assim, eu botei ele esfriando sozinho, né, de ponta cabeça, aí ele esmaga um pouquinho, tá? Porém, ó, estão vendo como ele é maciozinho? Bem elástico, né? Claro que existe limite pra tudo, né? Se eu ficar mexendo muito e tal, ele vai quebrar, tá? Mas ele, ó, já tá frio. Eu vou cortar ele pra vocês, ó. Vou cortar como eu mostro, como eu sempre cortei bolo. Sempre usei uma faca de serrinha, comprida assim, né? Altinha. E eu vou primeiro marcando, ó, onde eu quero cortar. Você pode cortar também com aquele nivelador, né? Mas eu vou primeiro marcando, ó. Eu não vou até o final, eu só marco o meio ali onde eu quero cortar ele. Ó, e agora eu já tenho essa linha, né, onde eu marquei, e agora eu vou afundando mais a minha faca, ó, respeitando a linha que eu fiz, tá? E aí eu vou girando, ó, com essa palma da mão aqui, ó. Tá? E aí eu cortei ele. Ó. Fofinho, com estrutura, tá vendo? Elasticidade que eu falei pra vocês, ó. Alto, né, como eu mostrei também. Fofo. O que mais que eu falei? Estrutura, né? Não tem umidade, a gente vê que ele é mais seco, sim, né? Delicado, né? Das anos quando eu uso fio dental e corto bem certinho. Também dá. Aceita bastante calda? Aceita bastante, porém tudo tem limite nessa vida, né? Até calda. Tá? Então, ó, ele dá pra fazer um bolo estruturado muito legal. Bem fofinho, né? Aqui no Brasil a gente gosta bastante desse estilo de bolo pão de ló, né? Olha, bem a fofura. Essa daqui tá a camada mais fininha, até nem tá tão fofa. Essa daqui que ficou mais grossa, ó. Ficou até bem mais fofa, tá vendo? Ó. Tá? E aí, na França, eles não cortam o bolo assim pra rechear, tá? Eles deixam ele inteiro e eles cobrem com uma geleia, tá? Eu trouxe até uma geleia pra mostrar pra vocês aqui. Essa receita não vai fermento, certo? Não vai fermento. A única aeração, é outra característica, né? Ó. Posso deixar na geladeira, ela endurece ou não é recomendável? Não, ela não endurece porque ela não tem gordura, né? Pode deixar na geladeira, tipo então? manteiga, sim. Do tipo manteiga, ela não tem, né? Normalmente é a manteiga que deixa um pouquinho mais duro porque a manteiga endurece uma manteiga é uma gordura plástica, né? Que fica firme. Plástica quer dizer que ela tem maleabilidade, tá? Porém, ela fica firme
em temperaturas mais baixas, né, na geladeira. Aeração mecânica. Ó, essa característica muito importante, tá? Que não é a aeração feita por fermento químico, tá? A aeração feita por ovos é a aeração mecânica. Eles, das duas uma, tá? Ou eles recheiam ela com a geleia, tá? Eu trouxe aqui uma geleia hoje de amora, né? Que eu já tinha ela pronta, ó. Ou eles recheiam ela com a geleia, né? E aí põe chantilly por cima, fruta e tal. É assim, 2 camadinhas, geleia no meio, fecha, né? Chantilly, fruta, é isso daí, tá? Esse é o tipo de bolo mais recheado que eles fazem. Os gâteaux, né? Ou aqueles que eu já ensinei vocês, né? Por exemplo, o gâteau de chocolate, que é uma camada de biscuit, uma camada de creme de confeiteiro, uma camada de caramelo, né? Aquela vez eu acho que era caramelo, ganache de caramelo e tal, chantilly por cima, tá? Esse é o estilo de bolos deles, ok? Sempre mais, ou se eles fazem redondinho assim, eles também fazem, tá? Porém sempre baixinho, no máximo 2, 3 de massa, não assim, muito difícil, eles fazem 3, no máximo 2, tá? Eles recheiam aqui no meio, ó, daí eles cobrem, né? Põe uma decoração simples, só chantilly por cima, é uma coisa sempre mais rústica esse estilo. Por fora eles até fazem, às vezes, com ganache e tal, mas é mais difícil, tá? Dia eu vou fazer o estilo Floresta Negra no estilo francês, tá? O bolo Floresta Negra, eles fazem bastante lá na França pela proximidade com a Alemanha, né? Então eu vou mostrar pra vocês, que daí sim, eles cobrem e tal, mas é bem difícil. Posso pôr saborizantes? Baunilha? Ana Elizabeth perguntou. Com certeza, com certeza. E a massa base de óleo endurece na geladeira? Denise. Se você botar um óleo na geladeira, ele vai endurecer. Botar a garrafa de óleo de soja, por exemplo, na geladeira. O que vocês acham? Não endurece. Não endurece. Porque o óleo, ele não é uma gordura plástica, tá? Manteiga, margarina, né? Eles são... Kika Flores não endurece, óleo não endurece. Eles são gorduras plásticas, que tem uma maleabilidade maior, tá? E, normalmente, essas gorduras tendem a se firmar mais na geladeira, em temperaturas mais baixas. Porém, o óleo, ele foi feito para... É uma gordura vegetal, foi feito para ser líquido. Ele foi quimicamente aí manipulado, tá? Onde eles adicionam hidrogênio, tá? Para criar as pontes de hidrogênio, que é química, né? Dentro desse óleo, para que ele não fique duro, para que ele fique líquido sempre, tá? Por isso que salgadinho de pacote, chips, né? Frito, esses fritos, né? Eles não derretem dentro dos baús de caminhão que andam aí pelo Brasil, tudo fechado, aquele calor dentro. Por isso que eles não derretem, né? Porque eles foram fritos nesse tipo de gordura que aguenta altas temperaturas, né? Que não são gorduras plásticas, que são gorduras hidrogenadas, onde eles adicionam hidrogênio para que ela, em vez de ficar firme, fique líquida. Só a margarina que endurece. Margarina endurece um pouco, sim. Uma exceção feita ao óleo de coco. Mas eu não uso nada pra margarina. Óleo de coco, né? Daí o óleo de coco é diferente, né? O óleo de coco é uma gordura aí saturada também, que ele tem uma certa plasticidade, sim, tá? Dependendo da temperatura. Comentou manteiga, sim, mas é só voltar a massa para a temperatura ambiente que já retorna a maciez. Ele volta a maciez, Então, os bolos feitos com gordura na França, ou é manteiga, sempre, né? Ou eles vão utilizar óleo, sim, mas eles vão usar óleo de semente de uva, né? Um pouquinho mais natural, vamos dizer assim. Ou de semente de uva ou de noisette, como é que é? Avelã, tá? Óleo de avelã também.
Ó, eles fazem assim, tá? Eles não cortam no meio, claro, né? Eles cortam uma fatia do bolo e eles comem com geleia assim por cima, ó. Geleia escorridinha, né? Geleia, essa aqui é de amora, mas eles comem com framboesa. Eles colocam raspas, né? Muitas vezes raspas de limão, de laranja, né? E aí, esse é o tipo aí, o gâteau de Savoie. Põe as frutas em cima, né? O gâteau de Savoie normalmente é consumido assim, tá? Com uma geleia. Bolo método de massa magra, são base confeiteria francesa também? Sempre. A maioria deles, eu falei até no início da live. A maioria deles, por isso que eu tô explicando esse hoje, né? Aqui a maioria deles sempre vai ser pelo método merengado, tá? Massa magra, mas a maioria pelo método merengado. O genoise vai ser feito pelo genoise. Mas a maioria da quase, joconde, biscuit, colher, os biscuits no geral, né? Que são essas massinhas fininhas, pelo método merengado. Esse aqui também, se quiser fazer uma massinha fininha dele, é só espalhar ele fino numa forma e assar fino, né? A gente que escolhe a espessura, tá? Porém, esse gâteau de Savoie, esse é o jeito que eles comem lá, tá? Geleia e só o bolo com umas raspinhas de laranja, às vezes, né? Se quiser colocar. E é assim. Aqui substituímos óleo de uva por girassol em algumas receitas, Paty, 12 pedaços. Ele é mais... O de girassol também é mais neutro, né? Se ele é mais saudável, eu já não sei. De semente de uva eu sei que é um pouquinho mais. Vamos ver como é que tá? Delícia com café, uma pergunta. É, assim mesmo. Nuvenzinha. E usar aquela marmelada de laranja que você ensinou. Marmelada de laranja. Então é assim, tá? Eles recheiam com geleia. Eu tô mostrando aí a característica do gâteau de Savoie, ok? Porém, como eu falei, se quiser pegar ele tem uma estrutura muito boa para bolo de camada, tá? Quiser pegar ele e fazer aí o seu bolo em camadinhas, né? Botar calda, faz um brigadeirinho, quiser, né? Ou fazer uma ganache montada, que eu ensino no curso, fazer uma melaca, que eu ensinei semana passada. O que mais dá pra colocar? Creme de confeiteiro, morango. Esse bolo aqui, o gâteau de Savoie, essa versão tradicional, sempre vai ser com fruta. Alguma coisa com fruta, ou geleia, né? Dificilmente eles vão rechear com algo de chocolate, tá? Então combina mais os cremes neutros, creme diplomata, creme de confeiteiro, né? Ou mousseline, com frutas, né? Morango, geleias, coulis, ok? Cobre aqui com chantilly. Adorei, receita maravilhosa, amo o bolo com geleia natural. Adorei, vou fazer daqui a pouco, a Maria comentou. Vai fazer daqui a pouco, então faz. Prof, em 13, 19,40, não sei se perdi, mas passou a receita e fez ele antes? Fiz ele antes, sim. Esse tá aí, ali, ó. De ponta cabeça. A receita tá lá, vai estar lá no Telegram, tá? Ele até... Vamos ver. Ele soltou. Não, ele ainda tá. Ó, estão vendo como ele não murchou nadinha? Ó, tá inteirinho, tá? Então a regra, não é uma regra, né? Mas é algo aí, é uma dica, uma técnica, né? Técnica muito boa para massas merengadas, principalmente essas que encolhem muito, né, no nosso forno. Não unta as laterais e deixa ele dormindo que nem um morceguinho, tá? Esfriou numa gradezinha para ele poder esfriar, tá? Ó, que nem aqui. Esfriou, coloca... Se você não tem a grade, apoia assim, ó, entre as duas bocas do fogão, tá vendo, ó? A forma já consegue apoiar, tá? Só cuida pro bolo não cair, né? Mas se ele não tá com untado, ele não vai cair. Paty, faz uma live ensinando a fazer creme de confeiteiro, Maria comentou. Mas eu já ensino a fazer creme de confeiteiro. Quem sabe onde é que eu ensino a fazer creme de confeiteiro? Tem chance ainda de aprender hoje mesmo creme de confeiteiro. Então, lá são umas perguntas que o pessoal comentou, né? Então, a receita, no curso, tá? A receita vai dar no Telegram, certo? Certo. Então, o pessoal, quem é aluno, essas lives vão lá pra plataforma, vai depois de 2 meses, né? Uns 2, 3 meses, tá? Ó. Meu Deus, isso aqui tá uma delícia. O pessoal que é aluno, né, pra tirar dúvidas ali na plataforma mesmo, né? Tem os comentários embaixo dos vídeos, certo? Embaixo do vídeo eu respondo, tá? E dá pra comprar o curso ainda? Dá pra comprar o curso. Hoje é o último dia, Como é tá? que faz? Inclusive o creme de confeiteiro, o meu,
que eu aprendi e trouxe junto lá da França, eu tenho um certo carinho e apego por ele. Eu ensino no curso Dominando a Confeitaria Francesa, que hoje é o último dia para comprar, tá? Para entrar para essa turma, receber aí todos os bônus. Lá pelo link da minha bio, né? Pelo Instagram. Quem tá aí no YouTube, né? Facebook. Dá pra entrar lá no link da minha bio, que é a minha página principal, né? E lá você consegue se inscrever pagando parcelado no boleto, tá? Em até 12 vezes. E no cartão também em até 12 vezes, tá? A vantagem do cartão é que ele não vai descontar o limite, o valor total do curso do seu limite do cartão, tá? Ele vai descontar só a parcela. Porém, essa é uma opção que a gente conseguiu só com a Hotmart no segundo dia, tá? Eles não deixam no primeiro dia já colocar essa opção, tá? No primeiro dia tem que ser uma forma de pagamento, no segundo dia outra forma de pagamento, tá? Eles têm um esquema lá dentro, que não vem ao caso agora, que não permite, tá? Então, lá pelo link da minha bio, ainda dá pra entrar até meia-noite da manhã, depois já não dá mais. Show, então arrasa sempre, parabéns. O Maipir comentou, creme de confeiteiro maravilhoso, né? Melhor que tem. E ele é a base para muitos outros cremes, né? Não é só estava um creme pensando de mesmo com confeiteiro. creme de confeiteiro e frutas vermelhas. Eu faria, sabe como? Eu faria uma camada aqui, ó, de geleia. Presta atenção agora na prof. Eu faria uma camada de geleia. A própria geleia já vai umedecer a massa. Nem colocaria outra calda, tá? Eu colocaria creme de confeiteiro por cima. Fecharia. Faria só 2 camadas de massa, tá? Colocaria chantilly. Aqui em cima, chantilly de verdade, né? Feito de creme de leite fresco. Encheria de frutas frescas, tá? Morango, kiwi, o que quiser. E açúcar de confeiteiro por cima. Vende esse bolo amanhã. Se você botar e postar, você vende amanhã mesmo. Tem encomenda. Escuta a prof. Depois você vai habilitar certinho o canal Telegram ali na bio também, né? YouTube, quem quiser se inscrever vai estar ali no link da bio também. O pessoal, Cintia comentou, gente, compra o curso, parcela um boleto, vale muito a pena, vai arrepender se não comprar, né? Adriano, no curso fica tudo salvo, direitinho, as receitas completas. Digo isso pela diferença horária em Portugal e Brasil, né? E eu a também, maratona de lives está tudo lá pra vocês. A maratona da semana passada também vai entrar, vai demorar um pouquinho, mas vai entrar também, tá? Então tá tudo lá como bônus. Imagina que bônus que é esse. E tá tudo salvo, tudo certinho, né? O pessoal até que é de Portugal, outro país, né? Pode vir a qualquer horário, tá tudo certinho ali. Uma pergunta, olha a ideia pro Dia dos Namorados, né? Fica a dica já. Pessoal do certificado ainda no mini curso, né? Quem participou. Pessoal, do certificado, já estão me perguntando. Amanhã, tá? Hoje encerro as inscrições pro curso. Aí amanhã, lá no grupo do Facebook, eu vou colocar as instruções de como vocês têm que fazer para emitir o certificado, tá? Vou botar o linkzinho, vocês vão ter que responder um teste. Perguntas não são fáceis, são perguntas difíceis, só quem tava vai poder participar, vai conseguir acertar para ganhar o certificado, tá? E já no final, quando você responde as perguntas, você já baixa o certificado na hora. Recebe tá? no e-mail, Recebe já no e-mail na hora. Então, na última vez deu uns problemas que muitos e-mails eu mandava, as pessoas não recebiam, né? Então dessa vez a gente fez diferente, tá? Você respondeu, se as respostas estão corretas, claro, você vai receber já no seu e-mail. Tem que olhar na caixa de spam, caixa de promoções, às vezes cai nessas outras, né? Não na caixa de entrada. Então tem que olhar também, tá? Mas vai ter tudo amanhã. No grupo do Facebook, não adianta outro lugar, né, tentar e não vai conseguir, é só no grupo do Facebook que consegue fazer o teste, tá? E quem não conseguiu entrar no grupo, entra mais, o link vai estar ali na bio também. No grupo do Facebook, quem não teve gente que não conseguiu ainda entrar. Não, só comentando, se alguém tiver, aí o Renan vai colocar o link na bio também, tá? Pessoal, esse bolo aqui, ó, o bolo recheado, sempre bolo recheado toda vez que a gente tem laticínios, por exemplo, creme de confeiteiro, né, que tem ovos também, ou creme de chantilly, validade é sempre 3 dias, tá? A legislação brasileira diz que todo creme, né, toda preparação feita à base de ovos e leite e derivados, sempre é 3 dias em geladeira, lógico, né? Porque são produtos frescos. Esse daqui é bolo, se você rechear só com a geleia, aí ele vai aí uns 7 dias, tá? Na geladeira. Se você quiser, congela ele também. Embala bem no plastiquinho, congela ele assado, perfeito, para depois você retirar, né, e utilizar.
90 dias dá pra congelar, tá? Acho que era isso, de conservação e validade, é isso aí, tá? 90 dias congelado, sozinho, né? E 3 dias em geladeira recheado, principalmente se tiver cremes, etc. Então façam e vendam muito aí no dia dos namorados, quem tem valendo. É que aqui no Brasil a gente comemora o dia dos namorados em junho, né? 12 de junho. 12 de junho. Mas eu sei que aí na Europa vai com o dos Estados Unidos, né? Que é o Valentine's Day aí, ó. Daí você põe bem, né? Vermelho e tal, recheado. Paty, Tem muito aí em Portugal. Eu faço o curso e não acessei o Telegram, grupo Facebook. Não entendi, mas qualquer coisa, se tiver algum problema, né? Só Aí você contigo, me manda a gente mensagem depois liga pra eu de identificar a questão, né? Pode mandar. Gente, onde vejo o creme de confeiteiro da Paty? No curso? No curso online, Dominando Sim. a Confeitaria Francesa. É o melhor creme de confeiteiro desse mundo. E com ele a gente faz o Diplomata, o Mousseline, o Chibouste, o Legé, vários outros cremes. Tudo no curso. Tá bom? Então quem quiser ainda tem que ser aluno, né, dessa turma. Lá pelo link da minha bio do Instagram consegue ver as opções. Qualquer coisa também, se tiver dúvida, fala comigo, tá? Show, pessoal! Querem fazer print disso daqui? Vão lembrar? Aqui as características, tá? Aqui os métodos dos bolos de massa magra, ok? E as características de cada um deles. E aqui o Bec do Azul, que é a nossa técnica de hoje. Biquinho do pássaro. E meu YouTube. Deu certo, né? Pro print. Falou, pessoal? Nos vemos então quarta-feira que vem novamente aqui. Nova técnica, né? Nova preparação. E aí não vão se livrar de mim tão cedo, tá? Vou estar sempre aqui. E a nata, né? O meu creme de leite fresco que tá na geladeira, vamos ver amanhã o que vai dar. Vamos ver se ele separa, vamos ver se vai dar certo o creme de leite fresco. Kika perguntou, pode pôr o print no Telegram? Posso colocar o print no Telegram, vou botar. Tá bom? Beijo, tchau.